Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um feriado abençoado e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aqui sobre o jogo melancólico que vai acontecer hoje às 18 horas lá em Goiânia, entre Vasco da Gama e Vila Nova. E o Globo Esporte, na parte da manhã, soltou a provável escalação do Vasco. E olha, eu estou com medo que a barca não seja tão grande assim. Estou com medo de que alguns jogadores possam ficar no Vasco da Gama em 2022. E vou explicar o porquê. A gente vai falar bastante aqui sobre a política do clube e vamos abordar aqui as novidades das quais tomamos conhecimento referentes aí ao novo gerente de futebol e também o novo técnico do Vasco da Gama. Eu peço o senhor, a senhora para me acompanhar até o final. Por favor, você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Amigos, começando aqui por Vasco da Gama e Vila Nova. Em clima de melancolia, o Vasco visita o Vila Nova hoje lá em Goiânia para cumprir tabela na Série B. Em meio à maior crise da história do Vasco da Gama, o Vasco vai a campo hoje às 18 horas. O Vasco que vem aí de 4 derrotas consecutivas. Amigos, nos últimos 5 jogos, o Vasco disputou 15 pontos e simplesmente só conseguimos 1 ponto. Agora, sem o Fernando Diniz, a gente vai com o treinador interino, o Fábio Cortez, o Vasco que está na 9ª colocação com 47 pontos. Hoje pela manhã, a gente tomou conhecimento, através do Globo Esporte, sobre a situação da possível escalação do Vasco. O Vasco não vai poder contar hoje com o Cano e com Gabriel Peck, que estão suspensos aí. O Vasco, segundo essa escalação, vai com Lucão, Léo Matos, Leandro Castan, Ricardo Graça, Riquelme, Andrei, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Nenê, Léo Jabá ou Morato e Daniel Amorim. Diante dessa escalação, qual reformulação que está sendo feita no Vasco da Gama? Castan de titular, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá ou Morato? Deve ter alguma coisa errada aí. Vamos aguardar até as 5 horas da tarde para sair essa escalação do Vasco. E eu já estou com medo aqui de que Marquinhos Gabriel renove e fique no Vasco da Gama, hein? Pois é. Bom, meus amigos, com relação à política do Vasco da Gama, pedir a vocês aí para se tornarem sócios estatutários do Vasco da Gama, assinem a convocação da AGE e, pessoal, estamos aguardando aí ou via a nova convocação de AGE ou pela Justiça para que a gente tenha modificações aí na presidência do clube. Do jeito que está, não dá. E olha, a gente estava falando sobre jogadores, para quem sonhou aí
com Balotelli, Giovinco e Yaya Touré, entre tantos outros, e acordar aí com Morato, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel, é tenso. Bom, meus amigos, com relação à reformulação no departamento de futebol do Vasco da Gama, eu conversei aí com alguns beneméritos e a tendência, gente, a tendência é que o Vasco da Gama na próxima semana já anuncie o nome do coordenador técnico. Uma dessas pessoas me disse: Laureano, o ano de 2022 vai ser um ano aí muito rápido, muito agitado, porque a gente vai ter Copa do Mundo. Então a Série B obrigatoriamente vai ter que acabar aí em meados de novembro. Então a gente não pode ter margens para erros aí neste ano. Sobre a situação aí do Alexandre Matos, é o seguinte: ontem saiu uma notícia do Gilmar Ferreira que vai de encontro aí ao que esse benemérito me falou sobre a vinda dele ao Vasco da Gama. O Vasco mandou um representante, um intermediário, para poder contactar o Alexandre Matos. Não houve aí, por intermédio do clube, ninguém o procurando, mas o Vasco teria mandado um intermediário. E é o seguinte, essa situação aí, ele pediu uma contrapartida. Ele quer uma garantia aí com relação ao projeto e garantias financeiras para poder fechar com o Vasco da Gama. Esta é a informação que a gente tem. E é uma negociação que não é tão fácil assim, porque tem que dar garantia, tem que dar aí também todo um respaldo com relação a projeto, porque o Alexandre Matos está morando nos Estados Unidos, inclusive ele está fazendo um curso lá. Então o cara só vem mesmo se tiver algo concreto. Essa é a informação que chegou pra gente aí entre ontem de noite e hoje de manhã. E sobre a situação do novo treinador do Vasco da Gama, a tendência é que o Vasco da Gama não faça apostas. O Vasco deve contratar um treinador que conheça o Vasco da Gama e já saiba como é a engrenagem do clube. O Vasco vai disputar a Série B. Um nome aí que está sendo muito cogitado aí internamente no campo das especulações é o do Dorival Júnior, tá? O Dorival Júnior, ele já foi treinador do Vasco da Gama na Série B, foi o treinador que obteve maior sucesso aí das vezes que o Vasco da Gama teve queda, e é um nome concreto que o Vasco da Gama trabalha. O Dorival Júnior passou o ano de 2021 sem trabalhar. O último clube dele aí foi o Atlético Paranaense. Ele tem uma grana para receber do Vasco da Gama e poderia ser feita uma compensação financeira aí, uma composição, melhor dizendo, para que o Dorival volte ao Vasco da Gama. Essas são as informações que a gente tem. A tendência é que o Vasco feche com o coordenador até a próxima semana, sendo o Alexandre Matos ou não, para anunciar aí a situação do novo treinador. Até porque tem jogadores retornando aí de empréstimo e rescisões de contratos que precisam passar por intermédio aí do novo treinador. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!